Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentá-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. O tema do Evangelho de hoje, que nós podemos tirar desse texto, é o tema da fé e gratidão, né? Quando existe a cura e a intervenção salvífica de Deus. Intervenção de salvação. O Senhor que passa pelo mundo fazendo o bem, ao passar, Ele encontra todas as nossas pobrezas humanas, sejam elas físicas ou espirituais, e Ele, com sua misericórdia, se compadece de todos, indistintamente. Ele oferece a sua ajuda divina a todos. A sua bondade para com todos são reconhecidas até mesmo por seus piores adversários. Até os adversários de Jesus reconheciam a bondade da ação de Jesus. Hoje o texto fala de 10 leprosos que se aproximaram de Jesus com coragem, homens que eram marginalizados pela sociedade e completamente excluídos. E Jesus age em favor desses homens. A oração deles, o pedido que eles fazem, nos faz lembrar a oração daquele publicano que reza de lá da parte de trás do templo, à distância, e sequer ousa levantar os olhos para o céu. De fato, os leprosos, parando à distância, esse grupo de leprosos, porque havia essa proibição, então eles pararam à distância e de longe levantaram a voz a Jesus, dizendo: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eles imploraram uma misericórdia que só poderia fluir de Cristo, do Senhor Jesus. Enfim, Jesus os curou, né? Na verdade, acontece uma cura progressiva, porque primeiro Jesus os exorta a ir aos sacerdotes do templo para ter a certificação da sua cura. Era quase que uma lei que aqueles que se alegavam curados devessem ir ao templo e se apresentar ao sacerdote para que a cura fosse dada como verdadeira. Portanto, era um atestado de cura, né? A fé daqueles homens, né, certamente eles acreditaram na palavra de Jesus e iam já na direção do templo. Então, essa fé deles é acompanhada por uma firme esperança, né? Eles não se viam curados exatamente naquele instante, mas eles tiveram fé e tiveram esperança, porque eles não hesitaram em ir atender. E o texto dizia: enquanto caminhavam, eles foram curados, né? Então, em primeiro lugar, houve a palavra de Jesus mandando eles irem. Depois, houve a fé daqueles homens que foram e eles se viram curados no caminho, né? No entanto, 9 seguem no caminho, felizes quando se percebem curados, né? Quando se percebe que houve uma cura prodigiosa. Mas apenas um samaritano, um estrangeiro, um que era tido como infiel para os judeus, e talvez no nosso tempo também a gente considere pessoas infiéis, aquelas que são menos presentes, né? Apenas um, vendo-se curado, voltou louvando a Deus em alta voz e atirou-se aos pés de Jesus para lhe agradecer. Após a súplica de coração, daquela oração, segue agora um grito de louvor e de gratidão. Esse homem volta agradecendo a Jesus
cheio de gratidão. O samaritano já tinha obtido o dom de ser curado. E agora ele ouve Jesus dizer: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Quando a fé, a oração e a humildade, a gratidão sincera e zelosa conduzem ao amor de Deus, aquilo que não ousamos esperar é alcançado, a salvação. Então, atitudes como fé, oração humilde, gratidão sincera e cheia de zelo nos conduzem ao coração de Deus, ao amor de Deus, e o fruto é a salvação. Então, este evangelho é um motivo de encorajamento, deve nos encorajar, para nós, que se nós pudermos, de verdade, com a mesma intensidade daquele leproso curado, nós possamos dar a ele o nosso louvor todos os dias. Ainda que a gente não se veja curado, fazer a experiência de fé, de ir tomando posse daquilo que Deus pode realizar na nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.